Olá pessoal, hoje o tema desse nosso vídeo é conversar sobre uma capacidade que nós animais, nós seres humanos temos, que é a capacidade de nós produzirmos a nossa própria glicose, ok? Então o tema da nossa aula de hoje é a neoglicogênese, ou se preferirem gliconeogênese, ok? São dois nomes para a mesma coisa. E o que significa então os termos, né? Neoglicogênese ou gliconeogênese? É basicamente isso mesmo. O termo significa a síntese de uma nova molécula de glicose. Em outras palavras, pessoal, nós podemos entender a gliconeogênese como sendo a capacidade do nosso organismo de fazer glicose a partir de compostos que não são carboidratos, que não são glicídios. Ok? Isso é a definição de gliconeogênese. E é importante que essa via ocorra, é importante que nós ouçamos falar sobre essa via, porque a gente sabe da importância que a glicose tem. A glicose é um nutriente fundamental para as células. Embora nós tenhamos que ter na cabeça que a glicose de fato é um veneno em excesso, mas também a sua falta traz diversos problemas para a saúde e não apenas relacionados à geração de energia. Como nós podemos observar, a glicose ela pode ser utilizada para diversas outras finalidades, ok? Mas independente dessas finalidades diversas, a gente sempre acaba batendo bastante na tecla do no papel energético da glicose, não é? A glicose enquanto combustível celular. E é muito relevante que vocês não se esqueçam que algumas das nossas células elas não são flex, como a maioria das nossas células podem ser. As células musculares, as células de gordura, as células do fígado, as células do rim, enfim. Essas células elas são flex, elas conseguem trabalhar com outros tipos de combustíveis, com tipos distintos de combustíveis. Porém, existem dois tipos celulares em particular que vocês não podem esquecer, que são as hemácias, os glóbulos vermelhos e os neurônios. Essas células dependem quase que exclusivamente da glicose para se manterem vivas. Bem, na verdade, as hemácias só sabem extrair energia da molécula de glicose. Então é muito, muito relevante que as taxas de glicose, que a glicemia não caia muito abaixo do seu valor aceitável, bem como também, claro, não se eleve. E como que nós podemos ter glicose circulando no sangue? Bom, a primeira e mais óbvia possibilidade é ingerindo por meio da dieta. Eu posso comer açúcar, eu posso comer alimentos ricos em glicose e eu vou ter esse monossacarídeo circulando. Uma outra possibilidade que será o tema da próxima aula é a degradação do glicogênio. Nós vamos falar disso no segundo momento, mas hoje eu queria mostrar para vocês que a partir de alguns compostos o nosso corpo é capaz de produzir glicose. Essa via ocorre em todos os tipos celulares? Não. Ela é uma via que ocorre predominantemente no fígado. O fígado tem essa capacidade de jogar glicose no sangue e essa glicose que foi feita a partir de compostos não glicídicos. Em menor extensão, os rins também têm essa capacidade. Quando o fígado, por alguma razão, não consegue atender à demanda, os rins também podem fazer neoglicogênese e, em uma menor extensão, células do intestino, ok? Bom, se nós dizemos aqui que neoglicogênese é fazer glicose a partir daquilo que não é açúcar. Bom, então o que é aquilo que não é açúcar e que pode ser convertido em glicose? Piruvato, lactato, aminoácidos e glicerol. Ok? São esses a matéria-prima utilizada para a neoglicogênese. Aqui ao lado vocês podem observar um resumo, de uma maneira bem resumida, onde cada um desses metabólitos entra na via da neoglicogênese. Então nós podemos observar o glicerol entrando na altura da dihidroxiacetona,
os aminoácidos e o lactato entrando na altura do próprio piruvato. Para quem estudou glicólise, a neoglicogênese é muito tranquila, Porque se vocês observarem aqui, essa sequência de reações é chamada de glicólise ou via glicolítica, e essa sequência de reações nos mostra que das 10 etapas, 3 reações, elas são irreversíveis na via glicolítica. Em outras palavras, são vias de mão única. Não tem como eu voltar. A enzima que realiza essas reações em vermelhinho, a saber, hexoquinase, PFK1, piruvato quinase, são 3 enzimas que não são capazes de fazer a reação no sentido contrário, ou seja, nesse nosso exemplo, de baixo para cima. Portanto, essas reações elas necessitam ser contornadas na neoglicogênese e é isso que nós vamos falar agora. Esse primeiro contorno, então aqui nós temos a última reação da glicólise, que é o fosfenolpiruvato sendo convertido em piruvato e liberando o ATP. Então, se nós queremos agora transformar o piruvato em fosfenolpiruvato, nós precisamos de outras enzimas, uma vez que a piruvato quinase não sabe fazer essa reação de baixo para cima. E essa reação, a primeira reação da neoglicogênese, é uma reação que ocorre em 2 etapas. A primeira etapa é a carboxilação do piruvato formando o oxaloacetato. Em outras palavras, uma enzima localizada nas mitocôndrias, uma enzima mitocondrial, ela pega uma molécula de CO2, transportada evidentemente na forma de bicarbonato, ela pega uma molécula de CO2 e converte um piruvato em oxalacetato. Como vocês podem observar ali embaixo, essa é uma reação evidentemente que necessita de energia. Por quê? Por que evidentemente? Porque quando nós transformamos fosfenolpiruvato em piruvato, nós liberamos energia. Se nós vamos fazer a reação de baixo para cima, eu vou precisar consumir energia, ok? Então, o piruvato é carboxilado em oxaloacetato. Essa reação da enzima piruvato carboxilase depende de uma coenzima chamada biotina. Biotina que é conhecida no submundo como vitamina B7, ok? Então, mais uma vitamina do complexo B. Biotina, vitamina B7, é fundamental para a reação da piruvato carboxilase, a primeira enzima da neoglicogênese. E a segunda reação da neoglicogênese é a conversão de oxaloacetato em fosfenolpiruvato, ok? Reparem que o mesmo CO2 que foi inserido no piruvato, se ligou no piruvato, agora ele é retirado e é uma outra reação que também consome nucleotídeos trifosfato, nesse caso mais especificamente uma molécula de GTP. Então, portanto, o primeiro contorno da via glicolítica na neoglicogênese é uma conversão em 2 etapas. O piruvato em oxalacetato na mitocôndria e no citoplasma o oxalacetato sendo convertido em fosfenolpiruvato. As reações seguintes, elas são simplesmente o reverso, o contrário daquilo que nós vimos na glicólise. Então, eu não vou detalhar muito. Então, nós podemos observar o fosfenolpiruvato sendo convertido em 2-fosfoglicerato, em 3-fosfoglicerato. Nesta reação do 3-fosfoglicerato para o gliceraldeído, um 3-bifosfato, portanto, um fosfato precisou ser acrescentado e esse fosfato vem da quebra de mais uma molécula de ATP e a reação da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, que na glicólise, o NAD era reduzido a NADH, na neoglicogênese o NADH será oxidado a NAD+, ok? Só fazer um adendo aqui para vocês, evidentemente que essas reações precisam acontecer 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque o piruvato tem 3 carbonos e no final nós queremos chegar a um composto com 6 carbonos, a glicose.
Portanto, qual é o gasto energético até aqui? Até aqui foram gastos 6 nucleotídeos ricos em energia, 6 ATPs e 2 moléculas de NADH. 2 moléculas de NADH. Ou seja, fazer glicose é muito custoso para as células. Elas só conseguem fazer essa via quando os níveis de energia estiverem altos. O segundo contorno dessa sequência de reações, na glicólise nós teríamos a frutose 6-fosfato sendo convertida a frutose 1,6-bifosfato pela enzima PFK1, mas nós estamos observando é uma reação irreversível. Então, qual é a reação que ocorre na mesma altura na via inversa? É uma reação feita por uma enzima chamada frutose 1,6-bifosfatase. Pronto, o nome está dizendo, fosfatases são enzimas que retiram fosfato. E a frutose 1,6-bifosfatase retira o fosfato do carbono 1, formando frutose 6-fosfato. Apenas ficar atento que o fosfato liberado da molécula de frutose 1,6-bifosfato não é utilizado para fosforilar ninguém, ou seja, não há síntese de ATP. O fosfato é liberado simplesmente como um fosfato inorgânico. Em seguida, a frutose 6-fosfato é convertida em glicose 6-fosfato e nós chegamos, então, na última reação da neoglicogênese, o último contorno. A última reação da neoglicogênese é a reação que contorna a primeira reação da via glicolítica. Qual é a primeira reação da glicólise? Glicose sendo fosforilada a glicose 6-fosfato. A reação feita pela exoquinase é uma reação reversível, portanto, nós vamos precisar de uma nova enzima muito famosa chamada glicose 6-fosfatase. A glicose 6-fosfatase retira o fosfato da glicose 6-fosfato e então essa glicose está livre para retornar ao sangue por difusão facilitada, para ser mais preciso. Ok? Atenção que essa enzima glicose 6-fosfatase é uma enzima localizada no retículo endoplasmático e ela é exclusiva de fígado, rim. Essa enzima ela não é encontrada em todos os tipos celulares, a glicose 6-fosfatase. E muito atenção para essa enzima, porque nós vamos retornar a ela quando formos falar sobre o metabolismo do glicogênio. Então, nesse esquema ao lado, nós temos resumido as duas vias, a glicólise e a neoglicogênese. Eu acho que é bacana que vocês observem quais as reações são irreversíveis em ambas as vias, e são as reações que estão marcadas em vermelho e em azul na neoglicogênese e em vermelho na glicólise. Para finalizar esse nosso encontro, eu queria só então trazer para vocês como os substratos, como as matérias-primas para a neoglicogênese são utilizadas por essa via. E como nós já dissemos, quais são as matérias-primas que podem ser convertidas em glicose? Ora, piruvato, como nós acabamos de mostrar, não é? O piruvato, nós mostramos as 4 reações exclusivas da neoglicogênese e partimos da molécula de piruvato. Agora, outros compostos que podem ser convertidos em glicose: o glicerol, aminoácidos e lactato. Bom, o glicerol nós encontramos principalmente esterificado com ácidos graxos. Então, quando nós estudamos as estruturas de lipídios, nós vimos que a maneira que as células têm de estocar ácidos graxos é na forma de triacilglicerol. Muito atenção! Por que muita atenção? Porque eu não estou dizendo aqui que são os ácidos graxos que vão ser convertidos em glicose. Não, os animais não têm a capacidade de converter gordura em açúcar. As células nossas não conseguem fazer esse tipo de reação. Porém, uma vez que os ácidos graxos sejam
desligados do glicerol, uma vez que os ácidos graxos sejam jogados na circulação, em outras palavras, uma vez que o nosso estoque de gordura, que os triacilgliceróis sejam quebrados, os ácidos graxos vão ser utilizados pelas células para produzir energia e o glicerol cai na circulação e lá no fígado vai ser fosforilado, convertido em dihidroxiacetona. E dihidroxiacetona fosfato, nós vimos agora há pouco, é um intermediário, tanto da via glicolítica, como também da neoglicogênese. Então, as moléculas de glicerol, elas podem ser utilizadas para a síntese de glicose. Em relação aos aminoácidos, dos 20 aminoácidos, apenas 2 não podem ser convertidos em glicose. Aqueles aminoácidos que podem ser convertidos em glicose, nós chamamos de aminoácidos glicogênicos. E como é que eles entram na neoglicogênese? Eu não vou entrar em detalhes aqui, nós não vamos detalhar muito, mas basicamente esses aminoácidos glicogênicos, eles podem ser convertidos ou em piruvato ou em algum intermediário do ciclo de Krebs, como por exemplo o alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato ou oxaloacetato. E mais adiante nós vamos estudar o ciclo de Krebs e vocês vão compreender melhor sobre essas reações. Contudo, aqui eu gostaria de ressaltar o fato de que os aminoácidos, com exceção de 2, quais 2 aminoácidos? Lisina e leucina. Esses 2 são os únicos que não podem ser convertidos em glicose, ok? Todos os outros 18 podem. E as proteínas são uma importante fonte de glicose para aquelas pessoas que fazem jejum prolongado, para aquelas pessoas que ficam muito tempo sem se alimentar. Os aminoácidos, principalmente os aminoácidos oriundos de proteínas de tecido, são a principal fonte para a neoglicogênese, são a principal matéria-prima para a neoglicogênese. E por fim, mas não menos importante, o lactato. Como o lactato é utilizado na neoglicogênese? E aqui nós precisamos conversar sobre um ciclo, uma sequência de reações muito interessantes que foram elucidadas pelo casal Cori, e por isso recebe o nome de ciclo de Cori. Vamos tentar primeiro pensar. Veja, as hemácias são células que trabalham em anaerobiose. Portanto, 24 horas por dia elas estão produzindo lactato e jogando esse lactato no sangue. O que acontece é que na bioquímica o lactato é um beco sem saída. No metabolismo, o lactato não tem nenhuma opção outra senão ser convertido de volta em piruvato. Essa reação é feita pela enzima LDH, lactato desidrogenase. Então veja, as hemácias fazem a glicólise, convertem em piruvato e fazem a fermentação lática, reduzindo o piruvato a lactato. E isso ocorre por quê? Porque as hemácias não têm acesso, não conseguem utilizar o oxigênio. As hemácias não têm mitocôndria. Portanto, o que fez as hemácias produzirem lactato foi a ausência de oxigênio. O lactato cai no sangue e vai percorrendo vários tecidos. Quando ele entra no fígado, o fígado é um órgão que, se vocês pararem para pensar, está próximo dos pulmões e é um órgão que sempre, em condições normais, em indivíduos saudáveis, é um órgão que sempre recebe oxigênio. Então, se o que fez o piruvato ser convertido em lactato era a ausência de oxigênio, no fígado essa reação vai acontecer no sentido oposto, ou seja, como há uma abundância de oxigênio no fígado, o lactato volta a ser convertido em piruvato, ou seja, no fígado o lactato é oxidado até piruvato, ok? Então lá no fígado o piruvato
que foi produzido a partir do lactato é convertido em glicose novamente, e essa glicose é jogada no sangue e pode ser reaproveitada pelas próprias hemácias, já que as hemácias dependem exclusivamente de glicose. Então veja, nós fechamos um ciclo. A hemácia produz lactato, o lactato cai no sangue, o fígado pega o lactato, converte em piruvato, transforma em glicose, a glicose cai no sangue e a hemácia pega, transforma em lactato e tarará, tarará, e o ciclo se fecha. Essa via também, o ciclo de Cori, na verdade, ele também é muito descrito nas nossas células quando elas estão fazendo exercícios físicos. Quando as nossas células musculares estão fazendo exercícios físicos extenuantes, ou seja, quando a capacidade de entregar oxigênio é reduzida em relação à necessidade de produção de ATP, nós sabemos que as células musculares passam a produzir lactato. Elas demandam um consumo maior de glicose, então as células musculares começam a consumir muita glicose do nosso sangue. Essa glicose é convertida em lactato pelos músculos. Os músculos jogam lactato no sangue, esse lactato é capturado pelo fígado, que reconverte em glicose, e essa glicose volta a cair no sangue. Então veja como o ciclo de Cori é muito importante e é uma maneira que o fígado e os músculos têm de conversar entre si, assim como as hemácias e o fígado também têm de conversar entre si. Bom, em relação à neoglicogênese, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham conseguido compreender algumas dessas reações, são muito relevantes para que a gente ouça falar, porque nós vamos voltar nelas em outros temas mais adiante. Parem o vídeo, assistam novamente, vão pausando, fazendo o seu resuminho, para que vocês possam utilizar no dia da nossa avaliação e para que vocês também tenham um material para consultar quando for necessário, ok? Muito obrigado pelo tempo despendido. Logo mais eu volto para a gente falar sobre o processo de regulação da neoglicogênese, que é algo muito mais interessante, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.